pessoal, tudo bem? Como é que estão esses preparativos para o Enem? Tá chegando, tá muito próximo e você que é um aluno especial aqui da ULB, sabe que os preparativos são aqui. Para se preparar bem para o Enem, tem que participar da página, acessa aí o ULB, se cadastra e outra, agora a gente tem também um aplicativo para você acessar todos os conteúdos, todos os vídeos de uma maneira muito mais fácil em qualquer lugar. Então é só baixar o aplicativo ULB para pegar todos os conteúdos de todas as disciplinas e se preparar ainda melhor para essa prova que vem por aí e que vai mudar a sua vida, beleza? Bom, eu sou a professora Mônica e hoje vou apresentar aqui, vou trabalhar com vocês alguns dos principais conteúdos de gramática para essa prova, beleza? Bom, nos nossos últimos encontros, nas nossas últimas videoaulas, eu aproveitei e falei com vocês um pouco sobre período composto. Só que muitas foram as dúvidas nas redes sociais e muitos foram os pedidos de que se retornasse um pouco nas funções sintáticas de um período simples. Então, por conta disso, fique ligadinho aí agora nesse conteúdo que vai te ajudar muito a desenvolver a prova de uma maneira muito mais tranquila. Então vamos lá. Para a gente falar sobre período simples, a parte mais difícil, a parte mais complexa e que a galera tem aquele trauma terrível do ensino fundamental, do ensino médio, é lembrar exatamente da transitividade verbal. Então, para a gente poder voltar nesse conteúdo, vamos recapitular aqui de forma bem tranquila alguns conceitos que são bem básicos para essa parte aqui da análise sintática. Então, por exemplo, para chegar em transitividade verbal, é importante você lembrar que a gente tem 3 tipos de predicado: o nominal, o verbal e o verbo nominal. Não sei se você vai lembrar assim com tanta facilidade, porque já tem um tempinho, né? Mas se você consegue associar os verbos a esses conceitos e a classificação desses predicados, sua vida fica muito mais fácil. Então vamos lá. Predicado nominal é aquele predicado que apresenta como núcleo um nome. Esse núcleo nominal, ele se chama predicativo do sujeito. E ele é um termo que caracteriza o sujeito, dá uma atribuição de qualidade, de característica ao sujeito, de dentro do predicado, certo? Aqui no predicado verbal, nós temos como núcleo um verbo. Não é qualquer verbo, é um verbo que a gente vai chamar de verbo significativo. Esse verbo significativo é o que a gente vai falar bastante na aula de hoje, certo? Então preste bem atenção. Predicado nominal tem como núcleo um nome. Esse nome é o conhecido predicativo do sujeito. Vai anotando isso aí, galera, porque daqui a pouco eu vou falar de novo dessa função sintática. E aí você vai estar mais tranquilo. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo o verbo. E esse verbo só pode ser significativo. Vai segurando aí que a gente vai chegar nesse conceito. E aqui no predicado verbo nominal é quando a gente tem 2 núcleos. Fica fácil de entender, porque o verbo nominal ele tem um núcleo com o verbo significativo e um núcleo com o predicativo. Nesse caso pode ser do sujeito ou pode ser do objeto. Peraí, Mônica, do objeto... Calma, vamos voltar então agora e observar todas as características desses verbos que fazem parte da transitividade verbal. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem 2 tipos de verbos importantes chamados de verbos significativos. Isso é bem simples, é um conceito bem tranquilo de entender e de relembrar. Afinal, os verbos significativos são aqueles que têm significado. Eles têm valor dentro da oração. E os outros são os chamados verbos de ligação. Poxa, Mônica, verbo de ligação, ele tem algum valor na oração? Não, ele não tem o menor valor na oração. Ele só serve para ligar. Mas vamos chegar lá. Vamos analisar primeiro qual é a função desses verbos significativos. São verbos que indicam ação, ou seja, são nocionais, têm valor dentro da oração. O que eles vão indicar normalmente? Ação, acontecimento, fenômenos naturais, fenômenos da natureza, desejos,
atividades mentais, entre outras coisas que você pode associar à ação, beleza? Esses verbos podem apresentar transitividade ou não. Mônica, o que significa transitividade? O que é a transitividade? Não estou lembrado, me ajuda. Galera, preste atenção. Transitividade tem a ver com complemento. Ou seja, os verbos transitivos são aqueles que têm complementos. Fácil. Você vai olhar para o verbo, vai ler o seu significado, vai tentar buscar ali o seu valor semântico e vai perceber que na oração lhe falta algo, lhe falta um complemento, ele não é completo naquela oração apenas com ele sozinho. Então, se ele necessita de complemento, qualquer que seja, ele é um verbo que transita. E se ele transita, ele é um verbo transitivo. Mas existem aqueles que não transitam com nada. Então, a gente vai chamá-los de intransitivo. Esse verbo intransitivo, com esse prefixo in, dá a ideia de ausência de transitividade, ou seja, ele não precisa de complemento nenhum, beleza? Ou seja, a gente tem dois tipos de verbos aqui que são chamados de significativos, ou seja, que expressam ações. São os verbos transitivos, precisando de complemento, ou os verbos intransitivos, aqueles que não precisam de nenhum complemento. Agora, lembra disso, cara, lembra disso. O verbo intransitivo, você vai ter uma noção baseado no valor semântico dele, certo? Sempre busque o significado dos verbos. Isso aí vai te ajudar, assim, só 100% das vezes, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Olha lá. O verbo transitivo, então, precisando desse complemento, a gente tem três possibilidades para ele. Então, vamos lá. Ele pode ser transitivo direto, quando ele exige por um complemento direto, que a gente vai chamar aqui como objeto direto, certo? E ele precisa de um objeto indireto quando o seu objeto for introduzido por uma preposição. E aí a gente vai ter que lembrar de todas as preposições, principalmente das mais comuns, né? Por exemplo, de e todas as suas contrações e combinações, a e todas as suas combinações, ao, aos, a com acento grave, entre outras, com, para. E aí vai aquela musiquinha do fundamental, né? Aquela bem comum da tia apresentar essa musiquinha das preposições, que é importante para você lembrar de todas elas. Então eu vou cantar, não canto bem? Não canto bem, mas eu vou cantar para vocês e se você quiser ir gravar dessa forma, vai te ajudar pra caramba. Então a gente tem a ante, até, após, em, com, contra, de, mediante, para, per, perante, por, sob, trás, conforme, mediante, durante, exceto, contra, sem, perante, contra, sem, perante. Bom, se ficou bom, não sei, mas eu sei que eu aprendi desse jeito todas as preposições e nunca mais eu esqueci. Então, se você conseguir captar pelo menos as principais preposições, isso vai te ajudar muito a chegar aqui num objeto indireto, certo? E outra, o verbo transitivo indireto, ele já te aponta automaticamente para esse objeto assim de uma maneira muito fácil. Sempre tem aquela perguntinha: a que? De que? Com o que? Ou com quem? Enfim, você vai ter uma facilidade maior se você fizer essas perguntinhas que são clichês, mas que são muito fáceis, te ajudam muito ali a entender esse conceito. E é óbvio, a gente tem o transitivo direto e indireto, também conhecido como bitransitivo. Esse verbo, ele tem uma seguinte estrutura. Por possuir mais de um objeto, a gente dá a ele o nome de direto e indireto, ou bitransitivo, por ter essas duas possibilidades. Ué, Mônica, peraí. Então, o verbo vai apresentar um objeto direto e também um objeto indireto? Sim. A pergunta que lhe cabe é justamente essa. Você vai encontrar dois objetos para o mesmo verbo.
Ficou difícil? Então vamos ver os exemplos que vai clarear a sua cabeça, ok? Vamos lá, juntos então? Eu sei que você está começando a lembrar, então pega o caderninho e vai anotando as dicas, tá? Vamos lá. João recebeu. Vejam só, pessoal. João é o agente dessa ação. Ele praticou a ação de receber. Beleza. Mas acontece que essa estrutura aqui tá completa? O sentido dela tá completo? Tá suficiente? Vamos tentar? João recebeu. Opa, pera lá. Quem recebe, recebe algo ou alguma coisa, certo? Então, significa que esse verbo aqui, ele precisa de complemento. Então, uma coisa eu já sei. Ele é um verbo transitivo. Por duas razões. Primeiro, porque ele expressa uma ação. Segundo, porque ele precisa de complemento. Então, vamos lá. João recebeu o quê? João recebeu as flores. Vejam lá. Este complemento aqui do João recebeu o quê? Há alguma preposição que introduz esse objeto, que introduz esse complemento verbal? Não tem, porque as é artigo e flores é substantivo, certo? Ou seja, este aqui é um objeto direto. Como que eu classifico, então, esse verbo? Verbo transitivo direto. Vocês lembram, né, dessas siglas? É tanta sigla que aparece aqui. Então, este aqui é classificado como verbo transitivo direto. E o seu objeto, direto. Vocês também verão aí o nome dele, muitas gramáticas chamam de complemento verbal direto, né? Mas todos se referem a uma mesma coisa. Joia? Beleza, vamos ver outros exemplos aqui então. João gosta. Olha lá, João gosta. Beleza, João continua sendo o agente da nossa ação. E agora a gente tem aqui outro verbo que também expressa uma ação, certo? Mas vamos lá para a nossa perguntinha bem básica. Essa oração aqui tem sentido completo? Dá para a gente entendê-la ok? Dá para entender tudo com essa oração desse jeito que ela está? Vejam que não, não dá. Porque quem gosta, gosta de algo. E se gosta de algo, a gente põe aqui, ó. De flores. Ah, vejam só aqui uma coisa que aconteceu. Esse de acordo com aquela minha musiquinha, é uma preposição. E se esse objeto é introduzido por uma preposição, significa que ele é transitivo, mas não pode ser direto. Ele é transitivo indireto, certo? Ou seja, este aqui é um objeto indireto. Tranquilo, pessoal? É algo bem simples. Verbos como esse precisam da preposição de. Há outros verbos que precisam da preposição a, outros que precisam da preposição com, ou para, ou qualquer uma outra, mas vai aparecer aqui, ó, bem no comecinho desse objeto. E você vai conseguir perceber isso através do próprio significado do verbo, certo? Então, aqui a gente tem já duas classificações para esse verbo. Beleza. Agora vejamos outra possibilidade. João entregou. Vamos lá. João, agente da nossa ação, entregar outra ação. Quem entrega, entrega o quê? Então, a gente tem que indicar aqui um primeiro objeto para esse verbo. Ou seja, ele é transitivo. Ele entregou as flores. Mônica, tranquilo. Já identifiquei aqui um objeto direto, tendo em vista que esse as aqui é um artigo, certo? De boa, tranquilo. Só que, pera lá. Quem entrega, entrega algo a alguém. E agora, como que eu vou encaixar isso aqui na minha oração? Vamos tentar? João entregou as flores a Maria.
Vejam lá, pessoal. Ele entregou isso a alguém. Esse a alguém também tem a função de objeto. Então, significa que aqui eu tenho outro objeto. Portanto, qual é a classificação, então, desse verbo? É transitivo, direto e indireto. Ao mesmo tempo, ele possui dois objetos. Portanto, a transitividade dele é dupla. Pessoal, muito tranquilo isso aqui, né? Tá muito fácil, muito bacana, mas a gente pode complicar. Vamos complicar um pouquinho? Nada mal complicar. Vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem uma possibilidade. Eu te entreguei flores. Vamos lá. Vamos observar isso aqui agora usando a colocação pronominal, né? A próclise. Olha lá. Eu te entreguei flores. Tem um sujeito. Esse sujeito sou eu. Certo? Predicado, te entreguei flores. Quem entrega, entrega o quê? Flores. Ou seja, objeto direto. Ou seja, esse verbo é transitivo direto até agora. Ótimo. Mas, Mônica, e esse T aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, é muito simples. Eu entreguei flores. Quero te perguntar uma coisa. Eu entreguei flores a quem? Bom, pelo que eu sei aí, eu te entreguei flores. Eu entreguei flores a você. Então, esse T, ele funciona como a resposta para essa pergunta, ou seja, ele é o objeto indireto. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? É um tipo de coisa muito cobrado em provas, em vestibulares, em Enem, que é justamente essa identificação de um pronome oblíquo com função de objeto. Nesse caso, eu tive um objeto direto, mas eu também posso ter objetos diretos e indiretos substituídos pelo pronome, certo? Então tenham cuidado de observar isso aí e não classificar o verbo da forma incorreta. Tranquilo? Vamos então aqui, ó, chegar nos verbos intransitivos. Meninos, esses aqui são verbos que não precisam de complemento verbal, certo? Eles têm a noção completa. Então, olha lá. Nascem trigêmeos na virada do ano. Meninos, quem nasce, nasce simplesmente. Ou seja, a gente não precisa de um objeto para esse verbo. Ele tem um sentido completo. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Quem casa, casa simplesmente. Ou seja, não há necessidade de complemento. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63. Quem morre, morre. Ou seja, não precisa de complemento. Perceba que eles não necessitam de complemento algum, certo? Então, são vários verbos que têm essa possibilidade. Agora, vejam aqui esses que são os chamados de verbos de ligação. Percebam, a gente tem aqui verbos que apenas ligam, são pontes entre o sujeito e o predicativo. Olha lá, meu gato está limpo. Vejam só, pessoal. O sujeito dessa oração aqui, meu gato. Certo? Está é um verbo que não expressa ação nenhuma. Ele expressa apenas o estado do verbo. Ou seja, limpo, estar limpo. Por isso, então, é um verbo de ligação. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei de predicativo do sujeito? É justamente esse termo que sempre acompanha o verbo de ligação, está no predicado e faz referência ao sujeito. Então, olha lá, limpo se refere ao meu gato e faz parte do predicado. Ele é o núcleo do predicado nominal, certo? Então, é muito mais fácil de você identificar dessa maneira. Vejam todos os estados por quais perpassam os verbos de ligação. Olha lá, verbo ser.
Joana é legal. Verbo estar. Maria está triste. Permanecer. Eu permaneci quieta. Ou ficar. Ela ficou sonolenta. Ou continuar. Eu continuo nervosa. E andar, no sentido de se sentir, né? Eu ando inquieta. Então, vejam que em todos os casos eu tenho estados verbais. Olha lá, Joana é legal, Maria está triste, eu permaneci quieta, ela ficou sonolenta, eu continuo nervosa e eu ando inquieta. Em todos esses casos, o verbo expressa um estado e por isso ele não tem valor na oração, apenas para ser elo, ser ponte entre o sujeito e os predicativos que estão bem aqui. Tranquilo? Deu um print, visualizou tudo certinho? Bom, pessoal, o conteúdo dessa aula foi esse, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tirado as dúvidas de vocês. Não deixem de acessar o aplicativo da ULB e eu vejo vocês na próxima aula. Beijo. Falou!